Boa noite a todos. Mais um dia de quarentena, mais uma semana em casa. Mas é assim, né, minha gente? Vamos lá. É mais um vídeo aqui da diferença entre mulheres de verdade e feministas, né? As feministas são piolho, né? Elas não servem pra nada, a não ser pra incomodar. E as mulheres de verdade, elas são o oposto. Elas praticam a verdadeira igualdade. Elas são justas, são doces, são meigas. Eu sei que não existe uma mulher assim perfeita, mas a gente pode dizer que algumas mulheres do passado, as mulheres da Bíblia, que foram mulheres valentes, guerreiras, corajosas, virtuosas, que as deixou Deus usar e se tornaram grandes heroínas da fé. E são citadas na Bíblia. São grandes mulheres de Deus. Nós, infelizmente, né, há muitas mulheres mencionadas na Bíblia e só duas mulheres têm um capítulo para elas. Um capítulo não, um livro delas. O livro de Esther e o livro de Ruth. Ambas mulheres de Deus, guerreiras, fortes, corajosas, que não se acomodaram. Mas isso é um assunto para um outro momento. Há duas mulheres de verdade que viveram no mesmo século e que fizeram história pela sua coragem, bravura e valentia foram Maria Quitéria e Anita Garibaldi, né? Ou Ana Ribeiro, Ana Maria Ribeiro. Então, o que aconteceu? Maria Quitéria, né, foi uma mulher que viveu e ajudou o Brasil na conquista da independência de Portugal, né? Exceto que ela se vestiu como um homem, né? Ela teve que vestir trajes masculinos para poder entrar. Não é por questão de machismo, não é por questão de patriarcado, não, tá? Ridículas aí, as cabeludas aí que eu tô falando. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Maria Quitéria era um tipo de mulher que ela não vinha aquela coisa, aquela sociedade conservadora. É uma sociedade que protege as mulheres, de fato. Mas Maria Quitéria, ela queria lutar, ela queria ter a própria vontade dela, ela lutou, né? Assustou na época, fico imaginando, mas ela praticou aquilo que muitas feministas não fazem, que é ir pra guerra. Ela teve uma peça muito boa na conquista da independência. Ela fugiu de casa, ela se disfarçou de homem e foi para o exército brasileiro para lutar na independência do Brasil. Maria Quitéria, gente, quanto a Anitta Garibaldi, tinham algo em comum. Sabe o que era? As duas eram analfabetas. Eram praticamente, bem dizer, se comparar com o que nós temos hoje, umas mulheres completamente ignorantes que não sabiam assinar o próprio nome. Porque se você sabe ou não, feminazes, não foi a vocês que conquistaram o direito das mulheres ao estudo, porque, simples, quem tinha acesso ao estudo é quem tinha posses. Quem tinha dinheiro tinha acesso ao estudo. Quem não tinha era ficava analfabeto, meu filho. Passava a vida inteira sendo analfabeto. Não foram vocês. Acordem. Para de preguiça. E outra coisa também. Maria Quitéria se disfarçou e ajudou na conquista da independência. Quando ajudou o Brasil, Dom Pedro I deu aquele maravilhoso grito, né? Independência, morte, às margens do rio Ipiranga, né? Que entrou para a história. Ela se revelou como mulher, como Maria Quitéria. E aí? Ela era respeitada, sabiam disso? Os homens aplaudiam e respeitavam Maria Quitéria e Anita Garibaldi também. Por quê? Simples. Elas conquistaram o respeito sem precisar ficar fazendo essas nojeiras que vocês fazem por aí. Sem ficar desrespeitando ninguém, sem precisar ficar gritando com ninguém, sem precisar ficar falando palavras de ordem, de ódio, de misandria como vocês fazem. Maria Quitéria, ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I. Vocês sabem o que é isso? Não, né? Para aquela época, então, era uma conquista muito grande. Não só para as mulheres, mas para qualquer pessoa. Maria Quitéria sabia atirar, sabia manejar em armas, sabia cavalgar. Era uma mulher extremamente
Sem palavras, né? E Anitta Garibaldi, dispensa, sem palavras. É uma das mulheres que, pra mim, não pra mim, é uma das maiores bravas, guerreiras, valentes. A inspiração que eu tenho pra mim como mulher valente é minha mãe, obviamente. Mas nós temos várias mulheres. E a Anitta Garibaldi foi uma mulher extremamente extraordinária. Apenas com 14 anos, né, após a morte do pai, a mãe tinha que garantir o futuro da filha mais velha, tinha que terminar de criar os irmãos sozinha, né? Tipo, incentivou a filha a se casar, né? Que pelo menos com o marido ela ia ter como se sustentar. Casou aos 14 anos com o Manuel Ribeiro, né? E depois logo estourou a guerra e Manuel Ribeiro foi para o exército, a Anitta ficou sozinha e aquela coisa toda. Mas ela se virava, porque ela tinha que ser a mulher e o homem da casa. Diferente, tá? Não foi vocês que deram direito a ela ao trabalho, não, tá? Ela teve que se virar porque, assim, ou ela trabalhava para não morrer de fome, ela teve que dar um jeito, né? Então, o que aconteceu? A Anitta, ela também não tinha acesso ao estudo, ela não sabia ler e escrever. Era praticamente uma ignorante, uma bicho do mato. Mas ela tinha algo de muito que as mulheres com estudo, como Simone de Beauvoir, Brad Friedman e Frida Kahlo, né? Os símbolos da depressão, do desequilíbrio e da frustração. Pode ter sido uma excelente pintora, mas como mulher foi uma negação, né? E o que aconteceu? A Anitta, ela naquele tempo ouvia os boatos, né? Ela ouviu falar de um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que veio fugido da Itália para cá para lutar com os gaúchos na Guerra dos Farrapos, né? Porque que aconteceu? Logo após a independência do Brasil, o Rio Grande estava querendo se separar do Império, né? Que naquele tempo é o período de regência. Então, com o período de regência, o, né, não tinha um imperador no Brasil. O Pedro II era um adolescente, pré-adolescente. Então, o que aconteceu? Ela se encantou por Giuseppe Garibaldi, ela com 18 anos, Giuseppe Garibaldi tinha 32, né, 13 anos mais velho, por aí, 15 anos mais velho. E ela simplesmente, ela não se deixou levar pelo sexo, ela não culpou os homens por ser mulher. Ela simplesmente foi ao lado da ponta da lança, ela entrou de frente na linha de batalha, ela brigou junto ao lado do homem dela. Uma pena que ela teve uma vida muito breve, né? Morreu aos 27 anos. Mas deixou um legado de história. Uma heroína de dois mundos. Heroína no Brasil, heroína na Itália. A mulher que sabia atirar, sabia cavalgar, manejar em armas. Extremamente valente, corajosa e de uma bravura muito grande. E isso encantou Giuseppe Garibaldi. Encantou por causa disso. A tornou uma mulher atraente por causa disso. Não foi mostrando peito e nem cuspindo misandria 0800 que ela conseguiu o respeito dos homens. E tinha algo que Anitta e Maria Quitéria tinham em comum. Elas eram lindas. Eram mulheres muito bonitas. E eram respeitadas pela beleza, pela inteligência, pela coragem, pela bravura. Não era pelo desequilíbrio, pela depressão e frustração, não. Nem pro bigode, tá? Recado dado. Fique com Deus, boa noite.